Então tá. Agora vamos passar um pouco aqui pro lado espiritual. Tem peixe também, que os peixe bravo. Peixe venenoso, né? Tem peixe que se pisar pedra, eles pegam veneno bravo, apodrece. Nossa. Mas com planta vocês não tinham problema, né? Porque sempre era ensinado pra vocês, né? Qual que pode, qual que não pode. Vocês hoje tomam as bolinhas, né, filho? É. Nós mastigava a folha. De remédio, né? E repelentes também, né? Vocês já sabiam qual usar. Repelente de mosquito? Índio não pega. Bicho não vem no índio. Que estranho. Choca? Morichoca não vem na índio. Bicho, tipo de comida de índio, afasta morichoca. E nós tomamos Toma o quê? quina. Ah, tá. Quina é a mesma coisa que se chama de pau-tenente. Que é, né, filho? Quina tira bicho, não deixa pegar bicho. E quina também faz bem para tirar a bicheira do barriga. E índio gosta de coisa amarga, filho. É. Às vezes, com uma garrafinha assim, ó, tem remédio para toda a vida inteira. Então tá, agora então vamos tentar passar um pouco aqui para o mundo espiritual. O senhor lembra um pouco, mais ou menos, a data que o senhor fez a sua transição daqui para lá? Não precisa falar o dia, né? Mas eu falo mais ou menos assim. O ano. Para fim da... Estava começando a vir caro, assim, começa a vir caro, essas coisas, né? Não lembro, mas... Começo do século XX. Tinha... 1910, começo. Quando tinha, já tinha mascate para tudo lado. E o senhor chegou a conversar com um homem branco, assim? Vocês falavam língua diferente, né? Não tinha conversa. Já te pensei que nós falamos Guarani, Tupi-Guarani, isso não existe. Não existe Tupi-Guarani, existe Tupi e existe Guarani. Ah, tá. Uns falam Tupi, uns falavam mais Caraíba, uns mais... Caraíba é mais pro norte, né? Uns falam Caraíba, que vem de cima, mas nós fala... Branco falava a nossa língua também conta, mas eu não gosto de branco, não gostava, hoje tem entendimento. Mas o branco daquele tempo era muito ruim. Orava nós, queria matar, pegar terra e levar ouro. Nós era tratado que nem bicho. Só que eu acho interessante, o pajé, ele tinha contato com o mundo espiritual, não tinha? Tinha. Então, como é que ele... por que o mundo espiritual não avisava ele, olha, o povo tá vindo, vocês se preparam? Homem branco que nem peste, filho. Avisava já muito antes de vocês começar a fazer merda. Eu já estava sabendo que havia gente de fora. Mas é que nem peste, que nós está aqui, vem homem por aqui, vem de todo lugar, assim, de cima e de baixo. Ele pegava nós de tudo hoje, ia colocar para trambucar, isso eu trambuco com o meu povo. Então o senhor morreu de velho, assim, mas o senhor já teve confronto, assim, o senhor mesmo, de doença, né? Mas o senhor já teve confronto? Com 50 e poucos anos. Isso. E o senhor teve, então, enquanto o senhor era guerreiro, confronto com gente branca? Muitos poucos, mas depois já vieram tudo de gente, muitas dúzias. O senhor chegou a matar algum? Boco da mata, virgem da mata, cerrada lá da Zilma. Boco da mata, virgem da mata, cerrada lá da Zilma. Quem manda na mata chora, se quem manda na... Marcos, arruma um vídeo. Cheiro, mamãe, tem cheiro do panchá. É xincar, cara, cante, cheiro, cara, cante, cheiro, cara, cante, cheiro, ah, espírito, cheiro.
Tchau, Xuxi. Oh, meu pai. Salve. Saudade, meu pai. Jefferson? Aqui, ó. Sim, pode falar. Papai Joacada. Nossa, acabou com o Tupinambá. Cheiro uma manteiga, filho. Ei. O que vocês fazem com ele? Então, pai, ele quer entrevistar o senhor. O senhor é um astro pop já. O pai Joaquim já fez umas quantas? 3, né, Jeffrey? É, por aí. O Pena Branca já fez umas 3 entrevistas. Nós já sentamos, Marcos. Você sabe que essas coisas aí eu não sou de muito desses, né, filho? Eu tô aqui do seu lado, pai, porque às vezes você não entender alguma coisa. Ele tá fazendo um estudo, né? Pra mostrar como é que são as entidades de Umbanda, né? Então, Onde está esse cachorro? Tá entendendo? ele... Pode falar, Jeff, ele tá te ouvindo. Tudo bem? O senhor o senhor é um caboclo? O senhor é um índio? O que o senhor é? Ele tem Tupinambá, nós. Tupinambá. Então, qual que é a diferença entre caboclo e índio? Porque Tupinambá normalmente é índio, né? Tupinambá esse indígena, esse marca que nós dá para todos esses filhos que dá buco, que mesmo outras linhas de caboclo, que faz esse tabuco de sinote, do Brasil, pode ser qualquer raça de índio de que volta beira de rio, beira de Paraná, mexa. Todos esses podem ser esse Tupiniquim, mas eles gostam de ser chamados Tupinambá, porque Tupinambá é raça de índio guerreiro. Então, sim, eu tiro de raça de índio guerreiro. Então, o senhor se identifica com essa linha de trabalho porque na encarnação última do senhor, o senhor foi um índio? Eu sigo índio. Como que é? Ele foi um índio, sim. Foi um índio. Então tá. Então, e quando o senhor foi índio, foi na encarnação que o senhor foi índio que o senhor aprendeu as coisas que o senhor sabe hoje, como fazer um passe numa pessoa, por exemplo? Esse era índio de fazer esse caçador. Essas coisas que fazia pajé. A gente, as partes de Pachuco nós empreendemos depois que faz desencarne, para ter um bocado na Umbanda. Entendi. Então, na vida do senhor, o senhor era caçador, mas o pajé, então, da aldeia lá onde o senhor morava, sim, fazia esse... O que ele fazia, assim? O senhor prestava atenção ou não? Se ele está carregado, ele está com panema, se fica xintaro, quer que tá ruim, esse pajé esfrega a mão na frente, para puxar o mamaé que está com ele. Mamaé é esse espírito da bicho, e esfrega assim, e sai as cobrinhas na mão, e ele sabe aqui, nas cobrinhas, que tipo de mamaé que ele tá, e depois ele faz o despacho do bicho mamaé. Às vezes tem a mamaé da beija-flor, muitos homens brancos, peixe que vira esse beija-flor, pensava que é bom. Tira o beija-flor bom, tira o beija-flor que não é bom. Que nem espírito da onça, espírito do Guará, espírito Cauã, espírito... nós chamamos de mamaé. Às vezes criança da aranha começa o que você chama de zóio gordo. Sim. Mas índio, às vezes, porque chegou índio, enxergou aquele mamaé, e o mamaé encosta nele. Aí esse pajé vem e tira o mamaé. Bom, então tem esses animais do poder, esses mamaés, esses animais espirituais, tem do bem e tem do mal também? Tudo na vida, né, filho? Filha, nem tudo é coisa ruim, nem tudo coisa bom, mas tira os plantas que é negativo, tira esses passos que não é positivo, tudo, às vezes tem coisa que tem energia negativa, e às vezes a energia não bate com o fio. Quando o fio é negativo, bicho negativo bom para ele. Quando o fio bom,
Aí bicho negativo ruim para ele. Então, na aldeia, vocês todos respeitavam o pajé. Pajé é médico, pajé é pai de santo, pajé é parteiro. Mas esse trabalho de parto é feito pela mulher. Mas ele cuida de antes de vir. Entendi. Então, e em cada aldeia tupinambá do tempo do senhor, tinha um pajé só? É um para cada aldeia. E aí, quando ele ia morrer, outro já era escolhido? Deixa pro filho. Ah, fica pro filho já. Filho de pajé, pajézinho. Pajé, pajé. Tá certo. E então, a pergunta assim também, daquela hora, o senhor, enquanto nessa vida o senhor foi caçador, mas o senhor se interessava pelos trabalhos do pajé ou não? Eu não. Não? Cada um tem chá. Mulher tem que fazer biju. Uhum. Caçador faz caçador, curador faz curador. Cada um faz sua parte. Não mete com mão no outro. Tá certo. O que o senhor acha hoje? O senhor anda por aí trabalhando na Umbanda, o senhor conhece a falta de disciplina do, entre aspas, homem branco, né? O que o senhor acha do jeito que a gente cria as crianças hoje comparado com o jeito que vocês cuidavam das crianças antes? Primeira coisa que vocês fazem de criar dourado, você chega e bate no criança. Índio, quando quer falar com o curumim, ele baixa, fora no meio das ventas dele, hora das butucas dele. Ele se respeita ele desde pequeno. Quando eu respeito ele desde pequeno, ele sendo grande e não faz safadeza. Vocês batem, é que nem vocês batem em gato, quando bate em cachorro, isso fica sem vergonha. Não é batido que você vai conseguir as coisas, com respeito. Nós respeitamos a curumim desde pequeno, não dá castigo. Castigo é para dar para quem é guerreiro. Às vezes guerreiro faz coisa ruim, ele toma... Mas assim mesmo o guerreiro não faz coisa ruim, porque sabe que o castigo é grande. Às vezes nós coloca... Quando passa esse de criança, passa para grande, nós coloca esse mão com abelha, formiga, na mão, e tive que aguentar sem chorar. Que índio só chora de alegria, índio não chora de dor. Quando coloca charuva, com folha, e prende as formigas ou abelha, ele teve que aguentar daquele sofrimento, quando ele vira de curumim para grande. Mas quando o pequenaco não faz ruindade, pequenaco, tudo tem seu tempo certo. Não é tempo de apanhar quando chega grande. Vai bater do tamanho dele. Então vocês tinham esse ritual de quando a criança passa e o jovem se torna um adulto, ele tem que colocar a mão assim no formigueiro e aguentar sem dor, sem reclamar? Amara formigueiro na mão dele, né, filho? Amara a mão assim. Ele sabe como é, filho? Não sei. Você sabe como é, Jeff? Eu já vi um documentário de índio que faz isso. Que nós faz também de enfiar toco no pinto. Ave Maria. É coroca, assim. Sei. Então tá. Então o conselho que o senhor dá é não tratar as crianças com violência física. Criança apanhado que criança pequena agora, se apanhado de adulto, quando crescer vai virar ladrão. Então tá, o senhor disse o que não se deve fazer, mas o senhor acompanhando, porque na criança que a gente corrige, né? E depois o senhor vê como que é tanta gente que o senhor tem que cuidar aí do lado do mundo espiritual para o senhor ajudar a encaminhar as pessoas para o lado certo, sobretudo depois que desencarna. Então o senhor falou que não é bom fazer. O que é bom fazer então? Não é bom maltratar quando é criança. O que é bom fazer? Conversar, baixar. Quando o pai tem respeito pelo filho, o filho tem respeito pelo pai, só de olhar nos olhos já sabe o que tem que fazer. Tá certo. Respeito, filho, tem que respeitar. Pensa que criança bicho para bater, não pode bater bicho. Nem bicho nós bate, nós pega fiote de macaco, às vezes mata macaco mãe, e nós pega fiato, nós cria o macaco como se fosse filho nosso.
Então, quando o índio de hoje morre normalmente, tem um grupo espiritual que vai a socorro, né? Mas às vezes ele não enxerga os seis, né? Por causa da vibração dele. Índio nunca é mancho. Índio, quando vai encarnar, ele só é amparado por índio. Ainda hoje. Então, este plano espiritual hoje, nós mesmos, caboclo, está vindo este para manchar mais índio. Mas a ideia não é transformar índio na branco. Uhum. É preservar o índio. Se ele não conseguiu na terra, preservar o índio no espírito, para ele continuar trambucando. Por isso que a região dos seis está voltado para índio hoje. A região do futuro é trambuca, mas com coisa de índio, do que com a cruz do homem que vem roubar nós. Cruz para nós não significa nada. Tá, Não, imagino, muitas coisas não significa prisão. Mas cruz hoje eu respeito, porque cruz é símbolo da Umbanda. Uhum. E então tá, o senhor falava só tupi. Daí o senhor morreu e foi para Jurema. E daí, depois que o senhor, lá em Jurema, como é que foi quando o senhor estava por lá já? Como é que foi a adaptação sua? Na Jurema fala mais língua. Aí junta Caigangue, junta Skaiwa, junta Katinawá, junta Tupi, Tupinambá, junta Caraíba, junta esses outros, esse Craó, junta Gavião, junta esse Chucaramãe, junta Chicão, junta outros, aí fala muita língua lá dentro. Aí nós tem que usar mais isso. Então, quem mais força da Kamatuê. Como? Mas fala mais com Kamatuê. Entendi. Por isso que eu ia perguntar, quem é que decide qual língua que vai falar? Tem uma linguagem comum, que é o Jeto com a Kamatuê. Que é Esperanto? Não, você usar a telepatia. Tá. Às vezes você está falando em Craó, eu não entendi, mas eu entendi. Porque já fosse da Kamatuê. Uhum. Entendi. Então existe a comunicação na linguagem de cada um, mas aí entende pelo pensamento. Entendi. E aí, a hora que então o senhor estava lá, a gente está fazendo aqui um esforço de memória com o senhor, né? Para a gente poder aprender. O senhor estava lá em Jurema. Daí, explicaram, o senhor passou, foi difícil a adaptação? Foi difícil se adaptar ao mundo espiritual, pai, só foi estranho. Quando você está junto da raça sua, não era isso difícil, filho. Índio se dá bem junto com o índio. Entendi. E o senhor precisava dormir lá? E acho que eu preciso dormir até hoje. Índio descansa bastante. Então, igual a gente aqui trabalha durante o dia, de noite dorme. Hora de noite sempre descansa. E daí o senhor precisa se alimentar também? Com menos comida. Depois do tempo vai passando, nós estamos comendo menos ainda, filho. Mas o corpo continua o mesmo porque não é espírito. Então, no espírito, o senhor tem a mesma aparência que o senhor tinha quando o senhor era humano aqui, encarnado? Quando está trabalhando na Umbanda, nós estamos usando mais esse. Às vezes nós fica mais branco, mais roupa normal. Quando vai juntar todos os espíritos. Sim. Aí nós tem a nossa roupa, tem a roupa de guerra, que nossa, que com pena com este, mas já não usa mais tanto. Entendi. Então, o senhor pode trocar a aparência do senhor se o senhor quiser. Tem roupa de dormir e roupa de acordar? Vocês não tem? Nós tem roupa de
Os outros não podem andar com nós. Ah, entendi. Mas o corpo do perispírito do senhor, o corpo do senhor espiritual, o senhor não muda, é sempre o mesmo. É preto. Ah, entendi. Então o senhor tinha assim a coloração de pele negra? Baixinho. Peixe. É mesmo, pai? Não sabia. Baixinho. Marrom bem escuro, né? Marrom escuros. Marrom escuro. Aham. Marrom. Entendi. Então. Esquecer nós? Não, é porque a gente, na minha cabeça, isso a gente pensa no índio branco, lembra? Índio cara pálido, né? Não, índio americano, pai. Índio preto, filho, mas cabelo liso. Sim. Pele morena escura. Tem os índios baixos lá, pra cima da cima. E os índios nós, esse mais preto, por causa de muita chora. Uhum. Esse também era mais alto, né, pai? É Tupinambá bravo, forte. Tupinambá mais encorpado. Mais encorpado, né? Índio baixo, esse de sul também, que vem índio caigando de baixo, fraco. Fraco, né? Índio fraco. Índio forte, índio grande. Então, a intenção e o amor que eles colocam no trabalho, os nossos queridos umbandistas, dentro do ritual, faz com que também as entidades que trabalham com eles também demonstrem esse amor, não só pelos consulentes, pelas pessoas que estão ali a consultar, mas também um amor que mantém a saúde física. Não é? E se refortalece o corpo também. Uhum. Se refortalece, porque às vezes o médium ele tá fraquinho, mas às vezes vai tomar um vinho, aquele vinho vai dar mais força, porque sabe que vinho traz vida, né, filho? Uhum. Tomada na quantidade certa, o vinho traz vida. Duas coisas que foram deixadas para vocês na terra, e que são muito boas, é o vinho e o azeite. Se fizer um bom uso do azeite, bom uso do vinho, o coração vai estar sempre bom. Agora eu queria tratar de um assunto que é interessante também, o pai Joaquim, que o senhor está aí no mundo espiritual, o senhor está vendo como é que está funcionando. Tem gente que acha que na incorporação o senhor tira o espírito do Fernando de dentro do cavalo, de dentro do corpo, e aí o senhor entra aí dentro. É assim que funciona? Como é que funciona? Mentira. Muitos pensam assim, que a incorporação, tirar uma coisa de dentro para entrar. Isso chama possessão. Ah. E mesmo assim, a possessão comunga com os dois, que você não pode tirar o espírito vivo de um lugar. Uhum. O único momento que o espírito repousa e que pode até sofrer algum tipo de possessão de noite, às vezes é quando a alma vai fazer suas viagens, mas ainda está ligado no corpo. Tá sabendo. Quando a alma solta do corpo é porque morreu. Morreu. Aí já não tem mais jeito. Aí não quero ver caboclo incorporar no corpo frio. Mas assim, nós envolve todo o corpo dele, os dois outros corpos. O corpo físico e o corpo mental, aí nós vamos trabalhar. E ele fica em passividade. Quando o médium é muito tranquilo, o trabalho pode ser feito assim. Às vezes o médium espiritado a gente não consegue tomar completamente. Existe muito esse tipo de corporação. Tem gente que vai enxergar, tem gente que não vai enxergar, tem gente que vai ficar consciente, tem gente que não vai ficar consciente. Eu vou lhe falar a quantidade de pessoas que é inconsciente de verdade. 10%, talvez, até menos. Porque muitos pais de santo, muitos, vão estar lá na frente do terreiro e falar assim, eu sou inconsciente, e é mentira. É mentira. Ele está mentindo, ele está fazendo isso para dar credibilidade, para dar crédito no trabalho dele. Porque o pai de santo muitas vezes é orgulhoso. Vai falar assim, eu sou inconsciente, é mentira. Eita. Qual é o pecado de falar assim, no trabalho 50%, metade? Para falar que e porque às vezes o pai de santo quer falar umas coisas,
E ele bota o guia para falar. Mentira, filho, é ele falando. Isso aqui é uma crítica. Já que é para criticar, ele está falando a verdade. É mentira. Aí fala assim, aquele cavalo que veio do candomblé porque ele cortou cabeça, pintou e passou tudo no corpo, agora ele é inconsciente. É mentira, filho. A irradiação de orixá é mais forte. A irradiação de orixá é de perder as estribeiras. Se você vê meu cavalo com orixá, o corpo treme, sua, baba, faz coisa muito forte. Mas a irradiação de orixá é para limpeza sem consulta. O orixá não fala. O orixá vem dançar e limpar. E daqui a pouco tempo, ele não tem que ficar muito tempo na Terra. É só uma radiação muito forte. É como um X. Você funciona assim, numa energia, e depois, de repente, vem um clarão muito grande em cima do seu, você treme. E muitas vezes, nessa tremedeira, até em êxtase mesmo que a pessoa vai entrar. Aí ela não tem tempo nem de pensar. Olha. E o orixá não fala, então é zóio para trás, é babeira, é todas essas coisas, mas é o orixá. Agora, falar que eu me instituo pai de santo, todos os pais de santo, é inconsciente, é a grande mentira que eu posso dizer para você que acontece muitas vezes. Ruins são as pessoas que fazem isso. Filho. Mas é assim, para a pessoa que está de fora, não importa se a pessoa é consciente ou inconsciente. Ela vai receber do mesmo jeito a sua caridade. A entidade que está lá com a intenção de trabalhar, ela entende também as fraquezas dos seus cavalos. E uma das grandes fraquezas do cavalo de Umbanda é a vaidade. Então a entidade entende, ela vai até usar, e ela vai passar o seu passe, seu conforto e sua palavra de paz para as pessoas que vêm buscar. Não vai perturbar o nosso trabalho. Vai perturbar o trabalho quando não há um pai de santo muito ruim dizendo que está incorporado com alguém, começa a se truvar junto com outra mulher. Quando é aquela mulher que está dizendo que está com a pombagira, ela começa a truvar com outro homem. Aí vai perturbar. Aí vai virar obsessão. Depois ela pega e larga as entidades, quando começa a fazer coisa que não é bom, as entidades largam e a pessoa vai procurar os crentes. Aí os crentes vão criticar a Umbanda. Com razão. O verdadeiro médium trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. O verdadeiro médium de Umbanda trabalha na Umbanda e morre na Umbanda. Mas daí seria quase que dizer que é uma obrigação, mesmo que ele tenha mudado de ideia. O senhor fala então que o médium de Umbanda, porque ele entrou lá, é mais ou menos que tipo uma missão, um plano de vida que já foi traçado desde o mundo espiritual antes da encarnação. Por isso. Filho. Não é que ele não pode mudar de ideia. Ele pode virar o que ele quiser, ele pode virar um budista. Mas o verdadeiro médium de Umbanda, quando ele encontra a Umbanda, ele vai ficar na Umbanda. As pessoas podem passar por muitos lugares e se encontrar no lugar certo. Não é o que eu estou falando para você. O verdadeiro. É como o médium, existe umas outras religiões que mexem com coisa de Umbanda também, de outros países vizinhos, até mais distantes. Aquele médium que se afina com aquela energia, ele vai ficar naquela energia. O hipócrita, o fingidor, o mentiroso, aquele que quer se aproveitar, o aproveitador, né? O interesseiro, o farso, o bagunceiro, ele não pode ficar na Umbanda. Ele tem que se depurar. Mas às vezes é a Umbanda que vai dar a santa mesinha do tombo dele, para ele se enxergar. A Umbanda é um caminho árduo. Umbanda é um caminho árduo. Seria um caminho árduo porque as entidades são as entidades que estão mais próximas de nós ou que trabalham com uma certa energia que tem maior facilidade de entender-nos e daí já aplica a correção ali mesmo?
Então, a Umbanda não pede duas vezes, não pensa duas vezes para poder botar a ordem na coisa, né, filho? Ela faz, se o médium está errado, o médium leva o castigo. Se a pessoa está errada, ela é aplicado na linha, o Exu que vai trabalhar nessa linhagem de cobrança é mais forte na Umbanda. Na Umbanda é mais forte. Já vocês que são mais purificados, vocês dependem da vida. A Umbanda acelera os processos. O senhor quer dizer o que com mais purificado? Porque vocês são mais de estudo, menos mexer com coisa de ritualização. Tá. Não carece de uma vela. Tá. Mas coloca uma flor. Eu, nego velho, falo pra você. A parte do você está certa. E a parte da Umbanda, às vezes, tem muito exagero. Tinha que encontrar um termo. Menos fumaça, menos barulho, menos silêncio, menos... Tinha que contar uma coisa do meio. Porque o ser humano gosta disso. Mas é o que eu te digo. O verdadeiro médio de Umbanda vai ficar no Umbanda. O verdadeiro médio de mesa branca vai ficar na mesa branca. Os verdadeiros, que os que for falso vai sair. É feito uma limpeza. E isso... Então, e as pessoas aí no mundo espiritual, quando o senhor chega, o senhor impõe respeito? Muito. Respeito é bom, eu gosto, moço. Eu não fui. Moço, quando eu fui encarnado nessa terra, eu já fiz coisa que até o capeta duvida, moço. Mas hoje, eles me respeitam pelo meu conhecimento. Eu não passo medo em ninguém, não, moço. Eu sou até de bom trato. Mas não pisa no meu carro, moço. Não fala besteira perto de mim, que eu tenho pouca tolerância com gente burra, já te falei. Tá certo. E sabe qual tipo? Eu admiro gente humilde, moço, que não teve acesso às coisas. Mas o que eu mais detesto é gente que se desletrada, é de uma ignorância absurda. Entendeu, moço? Entendi. Eu não gosto de arrogância. Porque quanto mais você sabe, menos você sabe. Então abaixa a sua testa. Então, realmente é lamentável a gente ver as pessoas achando que sabe muito e fazendo mal para muita gente, né? Mas não seria pior aquelas pessoas que sabem que estão fazendo mal e levando um monte de gente burra pro caminho errado, igual o senhor fala, burra? Por isso que eu te falei que tá cheio de Exu, que é pastor, bispo, professor, político, então é o que mais tem, né, moço? Agora... Porque se eu me dou o papel de dirigir, de liderar, sem ter o conhecimento, sem ter a fé, sem ter a verdade divina, eu tô levando as pessoas pro buraco, né, moço? Não é isso? Realmente. E aí que você acha que você não vai ter responsabilidade pelo que você tá fazendo com os outros, moço? Se família, que já é um núcleo pequeno, você já resolve um monte de karma ali, porque você tem relação de corresponsabilidade. Você imagina uma pessoa que se diz, porque a minha comunidade, os meus fiéis, os meus alunos, todo mundo que se coloca num papel desse, você tem que ter muita consciência. Porque um deslize assim na formação do caráter que seja de uma pessoa pode botar a vida daquela pessoa a perder, moço. Isso é muito sério. Só que as pessoas fazem isso sem consciência. A gente fala que... O senhor falou da vida do senhor, o que o senhor fez mal. E o senhor falou que veio pastor e às vezes padre, e as pessoas que têm o ego muito inflado e faz muito mal para as pessoas aqui na Terra, às vezes vai para ir como Exu. Só que não devia ir para ir como Quiumba, porque Exu parece que tá uma coisa mais acima. Mas é que tem vários níveis de Exu, né, moço? Quando você começa, até você chegar a ser um Exu coroado, como eles falam, ou um Exu de lei, você passa por Quiumba. Todo mundo já foi Quiumba, moço. Até você, com todo o seu conhecimento, se você vir, se você, com o teu conhecimento, se você desviar as pessoas, na verdade,
moço, você também vai virar um quiumba bem grande. Por quê? Porque quiumba é aquele que não entendeu as coisas ainda. E não entender não significa que você não tenha conhecimento intelectual. Porque não adianta também ter só conhecimento intelectual, moço, não sentir aqui, ó. No coração tem que ter ressonância com o divino, e o divino é no coração, não é na cabeça, moço. Então tem gente que acha que às vezes tá fazendo muito bem e tá ferrando com a vida do outro, né, moço? Então por isso, depende do teu grau de consciência, do do que você tava fazendo. Porque uma coisa é, às vezes eu acho que eu tô certo, tô ajudando. Então esse vai vir pela ignorância para um nível mais baixo. Agora aquele que sabe o que está fazendo e está prejudicando, esse vai para o 7º nível do umbral mesmo, moço. Esse vai lá para baixo para ser arrancado com isso quando tiver o perdão das entidades superiores. Para ir alguma equipe de Exu mais trevoso buscar e arrancar esse moço de lá. Ele tem que pedir perdão todo dia, moço. E aí começa a escalada, né? De desenvolvimento espiritual, que é muito longa, e se conta por séculos, anos, milhares de anos, moço. Então, o Exu de lei é aquele, então, que fez... Ele ganhou consciência e sabe o que está fazendo. Ele sabe que no universo existe lei para tudo, e ele respeita isso. Então ele não prejudica, porque ele sabe que se ele prejudicar, ele vai estar se prejudicando. Só que na história, por exemplo, do Exu da Meia-Noite, ele fala assim, não, eu vou preferir ficar aqui, porque eu tenho com um chicote novo, uma espada nova, a hora que algum anjo desses cair do céu, porque parece que é isso que acontece, às vezes se rebela, ou sei lá o que eles fazem, uma pessoa que foi para uma paragem melhor, né, no mundo espiritual e tal. E daí ele falou, vou ficar aqui, eu prefiro ficar aqui, porque a hora que um desses cair aqui na minha mão, eu vou maltratar eles tanto para eles aprenderem que aqui é só sofrimento. Moço, eu não sei, eu acho que isso é uma visão. Isso é uma história. Como é que é a sua? A minha história é muito simples, moço. Eu tive muito desmando aí de poder mesmo, eu era muito autoritário. Mas não era uma má pessoa não, moço. Mas eu achava que eu podia dar conta da vida de todo mundo, né? E acabei entendendo que eu não dei conta nem da minha, né, moço? Então eu escolhi esse caminho porque eu acho que o que é mais importante na vida do ser humano é a consciência divina, moço. Isso você começa a trabalhar desde lá de baixo. Então eu preferi seguir um processo de evolução muito lento, de milhares de anos. Eu tenho encarnação que eu recordo na Atlântida, há 12, 13 mil anos do seu tempo, moço. Então o poder sempre foi uma questão séria para mim, e é por isso que eu trabalho nessa linha, moço. Porque eu quero ver justiça. Eu gosto muito de poder bem usado. Entendi. Então, no caso... O senhor até falou, o senhor citou... Então, o senhor acha que se eu me desviar do caminho, se eu for para aí, eu já chego num grau bom já de Exu? Ou talvez você já vire um anjo, né, moço? Vai depender da sua vida, você é muito novo ainda. Claro. Mas eu digo assim... O que eu tô te dizendo é que você tem que tentar conciliar, moço. Seu conhecimento. Você é um moço muito inteligente, veio com muito preparo espiritual. Então, a maior a tua responsabilidade... Mas também não se negue a viver a vida mundana, a vida dos homens. Porque se você está nesse plano, você tem que viver a vida desse plano. Você certo. Não é um santo encarnado. Entendeu, moço? Tá certo. E então, mas normalmente é na última vida do senhor que definiu mesmo, porque é sempre na última vida que a gente tem a opção e as chances e as oportunidades, né? Então nessa última vida o senhor foi, o senhor não precisa falar se o senhor não quiser, o senhor foi pastor, prefeito, presidente, príncipe? Não, digamos que eu tenha sido homem de poder, de posse. Tá. E aí, quando o senhor morreu do quê? De doença. De doença. E aí, velho. O senhor esperava já que ia morrer? Sim. Então ninguém Mas eu era muito materialista, eu achava que acabava tudo. Achava que depois da morte eu ia virar os bichos, iam me comer e acabou. E daí o senhor, depois que o senhor desencarnou, a grande surpresa, o senhor continuou vivo? A morte é só uma mudança de consciência, né, moço?
O corpo físico padece, mas o espírito continua. Agora, quando você morre, você vai ser levado para um lugar que a tua consciência acha mais adequado, né, moço? Nós temos informação que o seu tranca-rua, o que a gente conversou, ele quando desencarnou ficou no umbral. Todo mundo fica no umbral. Que você, porque você não tem consciência espiritual, você acha que você vai parar onde? No céu. Não, às vezes vai mais para baixo, né? Não, mas tem 7 níveis de umbral, né, moço? Tá. Você tem 7 para cima, 7 para baixo. Ô pai Joaquim, quando o senhor fala encosto, a gente entende também aqui que encosto pode acontecer das duas formas, né? Tanto um espírito pode encostar numa pessoa, dado a sintonia em energia, mas também uma pessoa pode encostar num espírito de forma a atrair ele com uma certa potência que ele nem sabe o que está acontecendo e fica ali sendo, entre aspas, subjugado pela pessoa. A prisão pode vir dos dois lados. E às vezes também uma pessoa pode encostar na outra também, né? Porque às vezes a energia viva da pessoa não precisa ser a força dele desencarnado. Às vezes você dá do lado de uma pessoa, a pessoa já está encostando no ser. Mas não precisa estar desencarnado, não. Mas eu estou falando para você mais de encosto brabo, viu, filho? Agora é uma época que tem muito acidente no mundo inteiro, né? Começo de ano de purgação. E quando o espírito dos mortos, as famílias, essas coisas se apegam em muita gente. E quando o bicho está solto? Nós temos que traduzir na linguagem dos seis. Quando o bicho está solto, muitos acidentes, muitas coisas podem acontecer, porque as pessoas não tomam mais a sua parte na divindade de pegar, fazer. Hoje em dia, em vez de fazer uma oração antes de sair de casa já com o coração aberto para pegar qualquer coisa ruim. Então, vamos se fechar, porque na rua que você pega. Né? Quando... Existe respeito, como fala o próprio Exu, existe aquela batente de porta que eles respeitam, mas lá de fora, né, filho? Pai Joaquim, o senhor sugere que a pessoa se feche. O senhor pode dizer como a pessoa pode se fechar? Eu sei que antes o senhor me direcionou para o decreto de São Miguel. Uhum. Mas como que a pessoa pode se fechar de forma eficiente, eficaz, para que quando sai assim não tenha esses ataques nesse sentido que o senhor falou? A pessoa pode se fechar medindo o tipo de fé que ela tem. Todas as religiões, todas as formas de crença no Deus têm a sua forma de proteção. Um Deus que não dá proteção para a pessoa, então não é Deus, né, filho? Agora, isso é a visão das pessoas. Né? Se o meu Deus não me dá proteção, cadê meu Deus? Se bem que você tem que pensar também que às vezes a pessoa está levando um castigo também, porque Deus está deixando ela levar o castigo. Ela está precisando passar por isso. Mas eu falo de proteção contra ladrão, contra perturbação, contra coisa ruim que acontece na rua. Eu lhe dei aquele decreto de São Miguel, eu passo para todas as pessoas que devem ter. O decreto de São Miguel é muito mais maior que as pessoas pensam. Ele é muito pouco cultuado, viu, filho? O muito que ele é cultuado ainda é pouco nessa terra. As pessoas têm que tomar mais posse do que é o São Miguel. O São Miguel ele é um espírito muito, muito evoluído dentro desse mundo. O decreto de São Miguel ele corta e ele dispara um feixe de luz em cima de todas as pessoas. É feito um disparo de luz e é mandado embora toda a ruindade. Às vezes a pessoa pode fazer, eu hoje, antes de fazer meu baixador, já fiz agora de pedir na mentalidade do cavalo para ele fazer oração de Cáritas, porque aí ele vai fazer, é uma forma de fechamento. De agora para frente, sempre se faça alguma forma de exaltação ao Deus, fazer uma proteção. Às vezes um simples sinal da cruz, o católico já é uma proteção. Às vezes um bateu mão no chão, pedir a bênção, é o que um bandista pede. Cada religião tem a sua forma de proteção. O importante é não esquecer do Deus. Não esquecer da divindade e não esquecer também dos anjos. E muitos que às vezes pensam, falam assim, é meu anjo de guarda, às vezes é o espírito guardião, né? É o espírito guardião que desencarnado e cuidador. Então, vamos cuidar dos nossos cuidadores com mais atenção,
esquecer um pouco mais as coisas mundanas. É preciso fazer. O jovem tem que viver a sua juventude, como o velho tem que viver a sua senectude. Mas vamos botar Deus no meio, né, filho, um pouco. Vai desvirtuar demais. O senhor falou que o arcanjo Miguel é pouco compreendido aqui na Terra. Seria, e o senhor também mencionou que é um espírito evoluído, mas seria também, além de um espírito, uma falange de espíritos, por exemplo, Pai Joaquim, Exu Tranca-Ruas, e também podemos entender que é tipo um tipo de trabalho, o nome Arcanjo Miguel? Para a linguagem das pessoas entender, foi colocado o Arcanjo Miguel numa estátua, pisando num dragão, num diabo. Essa é a forma que o ser humano consegue entender. Arcanjo Miguel, arcanjinho. É aquele anjinho bonitinho, pisando no diabo. Muito mais do que isso. É uma linhagem de trabalho, ele é um espírito superior, e já como foi falado para você, às vezes não, sempre, né, filho? As pessoas têm muita dúvida do que é uma divindade. Como já foi falado, as pessoas pensam que hoje Pai Joaquim é um só. As pessoas pensam que Arcanjo Miguel é um só, que a Virgem Maria é um só. Isso é o maior erro, né, filho? Eu já vi filho de Nossa Senhora Aparecida falando assim, não pede para Nossa Senhora Aparecida, pede para Nossa Senhora de Fátima. Mais milagrosa, e a mesma. Então o Arcanjo Miguel, filho, é uma linhagem, é um espírito, e ele traz junto com ele as hostes celestial e as oidas para poder cuidar, fazer o cuidador dos seres. Ele é responsável pelo equilíbrio desse mundo e muitos outros. Arcanjo muito bonito, filho. E um grande erro que as pessoas falam assim, a cor dele é encarnada, porque ele é de guerra. Não, filho. Ele é de paz. A cor azul é a cor da dissipação da energia negativa e da cura. Ele é um disparador de energia boa, de botar as pessoas no prumo. Ele é patrono da Umbanda, filho. Ele é rei da Umbanda. Arcanjo Miguel é rei da Umbanda. Muitas outras religiões espiritualistas reconhecem ele, mas ele é muito mais do que simplesmente um anjo, viu, filho? É muito mais do que um anjinho pisando no diabinho. É muito mais do que isso. Espada de Miguel, espada consoladora e libertadora. Agora, pai, o Mauriacan é um mestre que mora no mundo espiritual, que está bastante elevado também, né? E ele tem alguma ligação com o Arcanjo Miguel? Os dois trabalham junto. Mauriacan, ele é o primeiro imediato dele. Foi o primeiro imediato em forma humana de Arcanjo Miguel. E da sua forma humana ele ascendeu. Mas ele é o primeiro imediato. E ele, tão superior, eu vou explicar para você como funciona. Filho, as pessoas normais têm meia hora não, meio metro de comprimento de energia, que vocês chamam de aura. A aura dela tem meio metro, até 1 metro é normal, uma pessoa. Vocês às vezes falam assim, eu não gosto que encoste em mim, porque está entrando dentro do seu campo. Então, assim, por isso que eu estou falando, em meia hora do lado de uma pessoa, às vezes você sabe se aquela pessoa é boa ou não por você, porque você começa a compartilhar o campo. Vou falar para você o exemplo de um outro mestre ascensionado, que é o mestre Sananda Jesus. O comprimento da energia dele, que é a aura que vocês conhecem na palavra bonita, é de 400 metros para cima e para baixo e para os lados. Nossa. Você tem noção de como funciona isso, filho, do tamanho da grandeza desse ser? Nossa, acho que não, hein? O tamanho da grandeza desse ser que pisou na Terra. E assim foi eles, e assim foi outros mestres ascensionados. Então, vocês pensam que é só
Uma pessoa iluminada é muito mais do que isso. Isso foi Jesus na Terra. Quando o Senhor toda a sua casca física e voltou para a sua luz. Esse é o que é Jesus. É muito maior do que vocês pensam. Filho, você estava falando, estava aqui do lado antes de começar no Trambuco, que você gosta de nego velho que fala zinchunche. Eu gosto de falar zinchunche, sim, senhor, mas assim, vocês não estão fazendo isso por outro. A minha preocupação, filho, é que as pessoas vão entender o que eu estou falando, porque eu sou de falar enrolado. Por exemplo, disso aí, você vê aquele... O caboclo, dia que viu na Terra, ninguém entende o que ele fala. É mesmo. Eu tenho que deixar o negócio no meio termo. Mas como é que é? Isso quer dizer porque o senhor já alcançou um nível intelectual que o senhor pode se comunicar das duas formas, não é assim? Isso mesmo que é. Obrigado, agora ficou muito mais claro. Então, mas tem gente que, no entanto, talvez Quiumba faça isso, fica à espreita das pessoas que morrem para sugar aquele fluido animalizado, porque como se eles precisassem daquilo para sobreviver. Quiumba ainda está ligado nos vícios, sim, senhor. Essas Quiumba ainda está ligado na carne. E quem disse que você um dia não foi Quiumba? Eita. Todo mundo um dia foi Quiumba. Todo mundo um dia sofreu. Todo mundo um dia foi perseguido. Depois que é perseguir, todo mundo um dia foi menos evoluído. Então, às vezes você fala assim, você maltrata o cachorro? Pra quê? Aquele que maltrata o cachorro é pior do que Quiumba. Tudo tem neva, tudo vai evoluir para um ponto central. O que é falta de consciência vai se tornar consciência. Se essa tal de Quiumba não tem consciência e funciona como se fosse uma craca, como se fosse um carrapato grudado, no momento ela cai, as cascas caem. Eu quero ver quem é que vai agora falar de mim. Eu tô muito... Mas conta pra mim como é que tá a movimentação aí no mundo espiritual. Existe também um certo planejamento que deve, obviamente, começar daí, né? Ó, a primeira coisa que eu tenho que cuidar é do meu médium, né? Ou dos meus médios, porque eu trabalho com vários. Então eu tenho que saber se ele tá andando na linha, moço. Se não estiver andando na linha, toma a bordoada da gente. Mas esse médium é muito bom. Esse médium é um médium que... Ele não é muito de fazer muita coisa, não, mas tudo que ele faz com muita propriedade, assim. Ele é um moço sério. E gosta de estudar e é inteligente. Tem uns outros aí que são mais rebeldes, assim. Mas a gente tem que aceitar os outros como eles são, né? E o trabalho do senhor num terreiro de Umbanda consiste no quê? O que salva peixou, né, moço? Merda. Limpar a merda dos outros. E aconselhar de forma direta, porque eu sou direto. Não vem tapar o sol com a peneira pro meu lado, que não funciona, moço. Eu tô vendo. Às vezes a pessoa chega uma pessoa, um consulente, como vocês gostam, uma pessoa que vai lá pra se consultar. E com aquele papo mole. Eu tô sofrendo. Moço, você acha que eu vou passar a mão na cabeça, moço? Eu vou falar assim, você tá sofrendo porque você quer. Porque você escolheu o caminho errado, moça. Ai, porque mulher sempre vai atrás de macho, né? Assim, ai, meu marido me largou, meu namorado por outra. Primeiro, você tem que ter marido, moça. Sabe que você serve pra ter marido? Você não sabe cuidar nem de você, moça. E uma visão que as pessoas têm errada da Umbanda sagrada é que ela aceita trabalho. E fazer macumba pra fazer mal pros outros. É assim? A gente faz macumba, moço. Macumba é magia. Todo umbandista faz magia. Mas a magia é manipulação de energia. A gente faz nada pra acabar com os outros, não, moço. Quem faz isso é quimbandista. Quimbanda é magia negra. E ele serve a quem tá pagando. Certo? Então, Umbanda
por exemplo, chega uma moça, quero fazer uma amarração, para não sei. Fala, nós vamos fazer, mas sabe o que nós vamos falar para ela? Eu não faço isso. Eu falo pra cara, moço. Então, assim, esse menino aqui não vai frequentar esses terreiros. Tem muito terreiro que faz isso pra ganhar dinheiro, moço. Pra ganhar dinheiro, o povo dá nó em parafuso, moço. Não, então o senhor fala que mesmo dentro da Umbanda, né, não podemos generalizar só porque existe gente gananciosa que leva pro lado errado. Claro, toda religião é assim. O que importa isso. é quem que é o gerente desse terreiro. Começa a analisar por aí, moço. Entendi. Quem são os médios que trabalham nesse terreiro? Né? Então, assim, é um conjunto, né, moço? Tem muita coisa aí por trás. Então não se leve pelas aparências. Tem Umbanda boa e tem Umbanda ruim. Quem faz a Umbanda ruim são as pessoas. Toda religião, do ponto de vista teórico, do ponto de vista, vamos dizer assim, teológico, é bonita. Você conhece alguma religião feia? Na aparência espaço uma imagem bonita. É tudo ligação com Deus, com o divino. Coisa bonita, né, moço? Aí você começa a olhar a prática, é só desgraça, moço. Só desgraça? Olha. É só desgraça. É um bando. Eu vou falar pra vocês. Tem um monte de umbandista que não vale um centavo. Que nem um bandista é, porque assim, nem entende a religião, não foi estudar, não entende expressão, não entende nada. Às vezes pegou um livro lá que decorou meia dúzia de banho e sabe, acha que sabe dar conselho, né, moço? Mas isso vai pra tudo. Vai ter um monte de espírita também que acha tudo lindo, vai ter um discurso bonito e que tem uma vida que é completamente contra tudo aquilo que ele tem no discurso. Como a igreja católica, não tem um monte de padre sem vergonha, pastor sem vergonha. Né? Então, assim, toda religião é feita de gente. E vocês têm falha nisso. Né? Agora, o que eu te digo é, nenhuma entidade que trabalha, vou dizer de Exu, vou falar pela... Nenhum Exu de lei se presta a um serviço desses. Ele vai se prestar um serviço desses se isso for útil para o crescimento espiritual daquela pessoa. Você entendeu? Entendi. A pessoa te pede uma coisa e você faz. Vai porque ela vai aprender através do... Você entendeu? Entendi. Por isso que a gente fala que Exu é bravo, que Exu é mau. Exu não é bravo. Exu tá aqui para promover consciência, moço. E do jeito mais justo, né? Mais duro, né? Mais duro. Eu não faço a mão não, moço. Eu já falo logo, rasgo o verbo. Quer buscar ajuda? Sabe qual é a melhor ajuda? Olha pra dentro de você, vê a tua verdade. Para de tapar o sol com a peneira, moço. Nossa. E o senhor já repreendeu algum babalorixá de lei, assim, tronado? Num centro de Umbanda? Não. Porque, na verdade, quando ele se arrouba esse título, que acha que nós somos apenas servos dele, né, moço? Então. Não, eu nem entro nesse tipo de coisa, moço. Tá. Você tem o direito de escolher. Não. Quando você vê que a pessoa quer muito título e muito poder, pode sair correndo, moço. Sai correndo que ali não tem verdade. Ali só tem mentira. Entendi. Isso estava em toda a religião. Quando a pessoa se acha muito encantadora, muito bonita, muito isso, sai correndo, moço. Porque não tem estofo nenhum. É só aparência. Mas vocês vivem no mundo da aparência, né, moço? Por que esse planeta tá indo pro buraco, moço? Porque é só aparência. Não tem conteúdo de nada, moço. Nada. Eita. Então, assim, começa a ficar muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Sai correndo. Procura coisa mais simples. Gente mais modesta. Se você vê algum grande avatar kármico aí, moço, que tivesse qualquer tipo de empáfia ou arrogância, são os mais simples. E acabou a época de guru, né, moço? Você é seu guru. Você é seu guru. Nós podemos te aconselhar. A Umbanda, Espiritismo, essas religiões ditas espirituais têm essa missão de aconselhamento, sim. Mas aconselhar não significa que eu vou viver a sua vida por você. E nem te dizer o que você deve fazer. É te ajudar a entender melhor o que você está passando, né, moço? O senhor, às vezes, na hora do sono, o senhor tira alguém do corpo, convida para dar um passeio? Esse moço trabalha no sono.
Esse moço vai para um umbral ajudar a gente a resgatar espírito de prostitutas, por exemplo. Isso é um trabalho que a gente faz. Entendi. Ele tem essa missão. Isso é um, vamos dizer assim, um acordo dele. E nós estamos juntos. E ele vai para aconselhar, porque ele conversa bem. Você entendeu, moço? Entendi. Não tem perigo? Não. Morrer não vai, né? Não, moço. Não tem isso. O que existe, o perigo talvez, é que se você não tem fé ou força dos pensamentos, você pode, vamos dizer assim, se deixar contaminar por aquela energia. Que é muito triste isso. Nossa. Mas vocês então, os médicos muitas vezes tem isso. Às vezes acordam muito cansados. E eles não entendem por quê. É porque estão trabalhando de noite. Entendi. E vocês precisam, né? Porque eles têm uma energia mais animalizada, né? Que vocês manipulam lá. Eu não gosto dessa palavra que você usa. Animalizada. Porque dá a impressão que é uma coisa assim de besta. Do capeta, sabe, moço? Entendi. Vamos dizer, vocês têm uma energia mais densa. Densa, tá bom. Então, eles têm, claro. Vocês que estão aqui encarnados, vocês têm que ter. Senão vocês estão voando, né, moço? Então a gente usa esse ectoplasma, essa energia mais densa de vocês, para poder ajudar e fazer caridade para aqueles que estão lá perdidos, né, moço? Sem saber. Quando a luz divina diz é hora de resgatar, o trabalho de resgate é feito. E não é fácil. Você já tentou convencer uma pessoa que não tem autoestima nenhuma de que ela é filha de Deus, filho? Nossa. Isso é uma tarefa em glória, moço. Eu não tento, não. Não tô falando nem desses, sabe, esses espíritos mais revoltados. Eu tô falando de espíritos que morreram por depressão, por se sentirem desvalorizados. É muito triste, moço. Muito triste. Porque você tem que fazer despertar aquela fagulha. Dizer assim, você também é filho do grande, né, moço? Isso, Isso é difícil, moço. Porque às vezes a pessoa não quer. Você precisa ter paciência, né? Entendi. Porque não é vocês chegarem lá e jogar um manto bonito em cima dela, ela vai mudar a vibração dela. Não. Tem que vir de dentro. Claro. Claro. Entendi. E ela tem que pedir ajuda. Ela ou ele, né, moço? Ela ou ele. Porque também existem espíritos de prostitutos. Que usaram homens e mulheres que não eram profissionais do sexo, mas que usaram seu corpo de forma indevida. O que é usar? O que é usar o corpo de forma indevida, assim? Porque assim fica claro. Você usar seu corpo para atividade sexual mais do que o necessário para te satisfazer sexualmente. E demais é ruim. Entendi. O sexo é importante para vocês, não só para reprodução, porque isso eu acho que já nem é mais importante, mas é importante para equilibrar e para estimular toda a estrutura energética de vocês. O sexo, a tal da Kundalini, é fundamental, né? O sexo, vamos pensar um sexo tântrico, onde você estimula aquilo, é para chegar até a sua coroa e vamos dizer assim, fazer uma conexão com o divino. Isso é para poucos, mas o sexo tem, vamos dizer assim, a importância de reenergizar, de reequilibrar, de trazer alegria para vocês, de dar uma sensação de vida, né? Só que isso é bom quando você quer fazer, né? Quando você tem atração e quando você se sente estimulado a fazer com a outra pessoa de que você gosta, né, moço? E aí não tô dando valor, pode ser homem, mulher, macaco, com quem você quiser, moço. Se você vive em função disso, já tem um desequilíbrio. Em tudo. Tá certo. Em tudo. A pessoa que vive só pra sexo tem um desequilíbrio. Ela é viciada. Como um drogado. Como comida. Como, sei lá, todo tipo de vício. Todo tipo de atividade que é viciante. Problema. Você também não tem seus vícios, moço. Você é viciado em leitura. Pode não fazer mal, mas também é um vício. Tá então, certo. assim, a busca do equilíbrio é que é o bom. Então tem gente que usou, não se prostituía, mas usou de forma muito ruim e se sentia mal. Por quê? Porque o sexo feito, muitas vezes sem sentido, dá uma sensação muito grande de vazio. Não tem mais sentido naquilo. Então são pessoas que perderam o estímulo. Elas usaram a energia de forma, vamos dizer assim,
inconsequente. E não existe um julgamento de valor. Você vai me perguntar assim, com quantas pessoas eu devo fazer sexo? Você que sabe, isso. É bom para você. Mas eu digo assim, quando aquela energia não está sendo usada para algo que é divino e para algo que te estimule, tá errado.